A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando o estudo da lição de número 2. O tema a ser estudado é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos redobrar as nossas atenções, para que possamos aprender para desconstruir toda a ideologia progressista, que estejam em desarmonia com a doutrina bíblica, e nos conservarmos conservadores da doutrina bíblica para não sermos enganados. Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos hoje para comentarmos ou trazer algumas ideias sobre a lição de número 2, que fala-nos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Bem, essa lição mostra em seu texto áudio uma perícope de Romanos, capítulo 3, versículo 20. De Romanos 3, diria, está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3 e 20. Bem, a verdade prática nos afirma que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus pode regenerar eficazmente o pecado. Tá. Mas o que me traz a comentar este tema, não farei um longo comentário, serei, de certa forma, sucinto aqui, apenas fazer uma apresentação dos objetivos. Não é? O objetivo de estudarmos a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Pecado sempre pecado. Erro sempre erro. Aqui não existe aquela variante, tá? Aquela variante de relativismo. Depende de que ângulo estamos olhando, depende de para onde estamos olhando. Aqui a ideia é única. Tá? A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Esta lição ela vai expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ou seja, é esta lição que vai nos mostrar, expor para nós, o ensino da natureza pecaminosa. Então, vamos entender, a partir daí, como o pecado ele desenvolve, ou seja, vamos ter uma definição, tá, de pecado. Então, existem alguns termos que vai trabalhar isso, e em termos gerais, tanto no pensamento hebraico quanto no pensamento grego, a ideia é que pecado seria atingir o alvo errado, tá? Atingir um outro alvo. Ok? Então, essa é a ideia básica que nós vamos estar estudando dentro desse contexto da lição. Como a primeira base, dentro do primeiro objetivo, que é expor essa doutrina do pecado, e essa definição é muito importante para entendermos o conjunto da obra que será aqui estudado, nós vamos ver nesse contexto também a universalidade do pecado. Tá? Ou seja, o pecado é algo generalizado, atinge a todos. Né? Tanto é que o próprio Paulo, ao escrever, disse que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, isto leva à corrupção total, né, da humanidade. Então, o estado de corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana, ele iniciou-se desde do primeiro ato pecaminoso, desde o primeiro alvo errado. Tá? Então,
esse objetivo da lição nos fará compreender de forma mais direta o que a lição tem a nos dizer sobre o tema. Mas essa lição não vai apenas expor o ensino, ela vai pontuar teologias, e dentro desse contexto já as teologias modernas, que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ou seja, essa lição vai nos colocar dentro de um panorama que vai nos fazer visualizar uma a uma, né? Entender esse contexto das doutrinas modernas, né? Nesses tempos em que vivemos, as doutrinas que vão levar a essa deturpação. Tá? Ou seja, vai nos levar a pensar, a falar, a discutir bastante sobre a crise ética e moral, que é isso que tem se consolidado nesses dias. Né? São os valores que se invertem, né? Ou seja, os valores que regulam a conduta humana está cada vez mais ficando um tanto misturado. Mas vamos pensar nos ensinos que distorcem essa natureza pecaminosa. Né? Depois da definição de pecado, né? Nós vamos dar as teologias, conforme dizendo aqui, ele vai estar envolvido e mergulhado nessa crise moral, ética que nós vivemos. Uma das teologias é que fala sobre a teologia do pecado social, né? Ou seja, é aquela tese do pecado social que remota aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, e Puebla, no México, e esses vão defender que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tal como pobreza, injustiça, desigualdade. Dessa maneira, né, a redenção do pecado não se restringe aos aspectos sociais. Então, essa teologia que vê o pecado como uma esfera social, provocado pelas injustiças e tantos outros qualificativos que são colocados aqui, ela vai exatamente chamar nossa atenção, porque essa nova teologia, a teologia moderna que aparece aqui, ela está sempre tentando tirar Cristo do centro desta mudança interior que as pessoas precisam ter para sentirem-se perdoados, né, de atos e ações e pensamentos que fazem, para serem, através do sangue de Jesus, purificados e ter uma vida nova. Ou seja, nessa teologia está dispensado o novo nascimento. Né? As pessoas estão pecando porque a função é do meio, é a sociedade, é o social, são aquilo que está estabelecendo a sociedade. Mas isso já é a consequência do pecado. É o resultado do pecado. Paulo já dizia, o salário do pecado é a morte. Né? Então, isto está nesse contexto. Essa teologia do pecado social, ela vai também produzir uma outra teologia chamada teologia da libertação. Né? E essa teologia da libertação, eu queria dizer aos irmãos que esta teologia da libertação é uma teologia socialista, é uma teologia comunista. Ela tem no seu arcabouço todo um pensamento marxista, falando de Marx mesmo, que traz a ideologia comunista, né, cuja a expressão maior é a foice e o martelo, é a força, né, para tentar resolver os problemas da humanidade. Então, já não é Cristo, seria aí
o comunismo, que também disfarçado de socialismo, para ter uma capa mais atraente para aqueles que não conhecem. Tá? Mas os que conhecem já sabem e já têm de forma muito desenhada, delineada, que ela geralmente querem tomar o lugar de Cristo. Tá? Chegam a dizer, inclusive, que Cristo foi um socialista ou um comunista, né, porque idealizava o bem comum. Pois bem, se olharmos a vida social, política de Israel em seu tempo, e Cristo sempre preservou, né, que as coisas deviam ser comuns a todos. Mas tem uma coisa, que de logo você pode notar que o comunismo que é pregado hoje é um comunismo, diria, no mínimo satânico, onde todas as hostes estão ali envolvidas para distorcer tudo aquilo que está dentro de um pensamento cristão. Vamos mostrar que há diferença entre essas duas coisas e elas não são iguais. Primeiro, quando Cristo trata de que tudo é comum às pessoas, Cristo trata dessa questão comum às pessoas e salientam que cada pessoa é individual. Ou seja, Cristo não defende o controle das propriedades, mas que as propriedades privadas devem pertencer aos seus legítimos donos. Tá? Ou seja, Jesus preserva a sucessão, tá? Ou seja, também preserva a herança, coisa que o comunismo não faz. O comunismo se apropria da sua propriedade. A propriedade não seria sua, seria propriedade do Estado. O Estado é quem governa, o Estado é quem domina, o Estado é quem te alimenta, o Estado é quem te provê, o Estado é quem cuida de você. Então, se o Estado cuida, se o Estado promove, se o Estado te dá, logo Cristo não seria necessário nesse Estado comunista. Por quê? Porque a provisão é dada pelo Estado, através das míseras intenções que as pessoas vivem sofrendo, mas pegando as migalhas, né, e sendo dependente dessas migalhas. É diferente do que Cristo prega. Né? Cristo prega o bem comum, mas cuida da nossa privacidade. Né? E isso era comum em Israel. Basta ver aquele exemplo lá do Nabote. Né? A vinha é minha, eu não quero vender, nem quero trocar, porque ela é herança minha. Então, propriedade privada está em voga. Jesus, certa vez, disse, olha, se o dono de casa soubesse a que hora viria o salteriador, ele se preparava para defender a sua propriedade. Né? Coisa que, no pensamento comunista, não tem nenhuma relação. Então, este é um dos segundo objetivo desta lição. Poderíamos falar ainda mais, né, da teoria da libertação, que é essa teologia que estamos falando aqui, e tem um precursor muito renomado nessa questão, que é o Leonardo Boff, aqui que trouxe aqui para o Brasil esta reforma, né? Ou seja, as doutrinas bíblicas não vai libertar o homem do pecado, mas sim libertar das injustiças sociais que ocorrem. E, nesse contexto, veja, nós estamos vivendo hoje numa sociedade brasileira que é já permeada pelo comunismo e pelo capitalismo disfarçado. Né? Ou seja, é enganoso, né, o que estamos vivenciando hoje no nosso país. Falta pouco para se assemelhar ao que eu falo, falta pouco para no sentido de concretude, né, de nos transformarmos ou numa Venezuela, ou numa Argentina, ou em mais alguns países aí cuja a retenção da palavra já não tem mais assim aquela força de falar, né? Pessoas sendo presas por conta da fé que professa, pessoas sendo licenciadas da sua liberdade pelo fato de ser cristão e falar contra o pecado. Então está aí, né, essa teologia da libertação, né, cujo mentor aí maior
teólogo de expressão Leonardo Boff, né? E ele traz uma série de injustiças aí. Então, ele vai colocar tanto a questão cultural, questão econômica, questão social, tá? Vai fomentar a ideologia de gênero, inclusive nas escolas, porque isso é passado pelo Estado, né? É o Estado que tem promovido isso, tá? Então, sempre quem se levanta contrário a essa promoção do Estado é instigado de conservador, de uma série de questões, né? E sempre uma das maiorias faz essa defesa, né? Inclusive, há uma condição de que, quando essa defesa é feita, ela é como se contrariasse a visão cristã, né? Como você é cristão e não ajuda, ou não professa, ou não faz alguma coisa para que essa homossexualidade possa ser normalizada, chamar isso de normal, né? Então, tem essas teologias que vão falar da transexualidade, da homossexualidade e de outras fomentações que têm sido feitas pelo, eu diria, pela administração atual, né? O gerenciamento atual do nosso país, e fazendo essas questões aí serem vivenciadas de forma forçada, tá? Tem a teologia da missão integral, que é a TMI, que é o grande impacto das influências e de que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Tá? Então, veja, aonde é que nós estamos? E esta palavra hoje é para nós que participamos da escola bíblica dominical. Acordar para esse detalhe. Tá? Mesmo com toda a resistência, vamos examinar o que o texto está trazendo para a gente. Essa teologia da missão integral, ela fomenta e influencia muito a fé cristã, porque ela se envolve, ela dá impulso a essas militâncias socialista, marxista, comunista, né, para defender certas pautas, e lembre-se que eu falei na aula passada, que ela defende pautas progressistas. E essas progressistas são disfarçadas, a lição está dizendo isso, de uma roupagem de evangelho, que não é. Que não é. Então, é o momento da gente começar a repensar que teologia nós estamos defendendo. Tá? Além disso, nós temos aqui a teologia do liberalismo teológico, né? Que depois da reforma protestante ela cresceu muito, né? Ela floresceu, ela tomou uma dimensão que talvez não é proporcional ao que devia estar acontecendo, onde a razão é colocada acima da revelação divina, né? E como resultado disso, aí vem a inspiração, a inerrância, a infabilidade das Escrituras são questionadas hoje, inclusive os milagres sobrenaturais, que são considerados mitológicos, né? Mitológico. As doutrinas da fé são reinterpretadas, ressignificadas, né? Troca-se a mensagem da salvação e de arrependimento pela confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativo, relativizado o pecado. E a lição está abordando tudo isso. Né? Então, um outro objetivo dessa lição, na verdade, é mostrar as consequências da normalização do pecado. E aí, quando entra no aspecto da normalização do pecado, onde falei há pouco, quando fui abordar a questão das teologias modernas, eu mostrei que nós estamos vivendo uma crise ética e moral, que vai dar espaço para que tudo isso aconteça. Né? Então, além dessa crise moral, nós temos a imoralidade sexual, que é promovida por essas teologias ditas cristãs, apoiada a elas. Tá? Então, meus irmãos, meus amigos, tenhamos alguns cuidados em relação às Escrituras. Ou somos ou não somos.
ou defendemos a Escritura ou não defendemos. Então, é muito preocupante, principalmente para nós que ensinamos a escola dominical, tratar desse assunto com esta lição. Né? Nós que defendemos este lado aqui, esse lado pensamento progressista, essas teologias sociais que estão aí, e hoje nos deparamos com a lição dessa natureza, ou a gente vai ter que se adequar a ela, ou, do contrário, a gente pode estar sendo, diria até aqui, hipócrita, né? Dizendo uma coisa, mas que, na verdade, estamos defendendo tudo isso que a lição está mostrando neste momento. Então, a defesa da imoralidade sexual, né, a deturpação da doutrina do pecado, favorece o avanço da imoralidade sexual. E Paulo já tratava isso quando escreveu os Romanos no capítulo 1, versículo 24. Né? Banalizam as ações, né? O processo de relacionamento antes do casamento, isso torna-se normal, né? O sexo pré-conjugal torna normal os encontros extraconjugais, normatiza, como falamos aqui, a homossexualidade. E essa doutrina da castidade é vista como uma doutrina opressora, né? E são essas coisas, conservadora. Somos conservadores porque preservamos, falamos contra tudo isso que essas doutrinas que estão em voga dentro desse arcabouço socialista comunista, né, está tentando nos colocar a cabeça. Mas somos crentes em Jesus. Jesus vai nos dar força e a gente vai buscar coragem para continuar falando que pecado continua sendo pecado. Né? E, por fim, também estas doutrinas vão estar dessacralizando a vida. Né? A estrutura da vida está sendo aí abalada, estão pegando coisas distintas para colocar na mesma vala e achar que todo mundo é a mesma coisa. Mas a doutrina da vida ela deve ser preservada, né? Porque a vida tem origem divina, é sagrada. Né? Então, essa doutrina vai alimentar algumas situações difíceis. Né? Por exemplo, o movimento feminista está dizendo aí meu corpo, minhas regras, aonde provoca e defende abertamente o aborto, a matança de criança. Né? Então, isso nós vimos no Egito, nós vimos em Israel, nos dias em que Jesus nasceu, e desde lá essa coisa toma promoções diversificadas e tem se alastrado e tem aumentado. Mas que essa lição possa nos ajudar a levantarmos a nossa cabeça e começar a pensarmos como cristão que defende a teologia do Evangelho, que defendemos o Evangelho, que defendemos a Bíblia sem mistura. Tá? Sem mistura. Então, são muitos os problemas que se afloram aí e a gente tem que ter esse pensamento, para que nós possamos estar sempre defendendo as Escrituras. Então, não esqueça, no domingo, Escola Dominical, você está lá falando e debatendo e buscando informações para ter conhecimento, até para que possamos mudar o pensamento e saber que Cristo ele é inegociável. Pecado continua sendo pecado. Ok? Agradeço a todos e até breve.